Fala pessoal, beleza? Vamos começar o nosso diário de trade hoje, quarta-feira, dia 23/4. Só pegar minha ferramenta aqui de desenho, já estamos com o gráfico de 5 minutos do índice na tela, com um fechamento aí bastante significativo no índice, tá pessoal? Uma alta aí de quase 1,5% e chama atenção, né, no dia de hoje. O que chama atenção no dia de hoje? A manutenção do gap de alta, tá? A manutenção do gap de alta durante toda a manhã, creio que acabou estopando muitas pessoas, tá? A gente já vai explicar aí certinho. Por quê? Eu coloquei uma barra aqui, ó. Essa barra aqui é a barra do gap, né? Barra oculta do gap, ou seja, abertura em gap de alta, mercado abrindo, rompendo regiãozinha de resistência prévia do pregão anterior, tá? Regiãozinha de resistência prévia, o mercado abriu. E qual que é o BO aqui agora, galera? Porque a gente tem a amplitude do gap levada em consideração, né? Visto a amplitude do gap, o que a maioria já está pensando, já está de olho? Em bater venda nos cenários de rejeição dos preços. Mas como assim, somente bater as vendas? O que vai acontecer, galera? A maioria, eu digo a maioria, tá? Vai fazer isso aqui, ó. Ela vai certo? A maioria vai jogar no gráfico de 1 e 2 minutos. Eu utilizo 2 minutos para fazer os ajustes finos. Só que não adianta eu simplesmente colocar num gráfico de 1 minuto ou 2 minutos se eu não tiver contexto favorável. Apenas formou um martelinho no 2 minutos ou no 1 minuto eu vou sair vendendo, né? A gente viu que o mercado aqui por volta do que? 9h15, deixa eu apagar, tá pessoal? Por volta das 9h25 ele deixou um padrão de rejeição. Se a gente joga lá nos 60 minutos e tenta identificar algum cenário, né, que seja favorável, a gente vai ver aqui, ó, tá? Essa primeira hora é aqui, o mercado testando uma região que é candidata à resistência prévia. Jogo no diário, se perceberam que eu não abaixei o tempo gráfico, né? Na dúvida quanto ao contexto, eu subi, certo? No diário tinha uma 200 lá em cima, uma resistência, né? Vindo de uma pernada de alta, mas por enquanto nada significativo, nada que demonstrasse cenário para mim sair vendendo, tá? Até porque eu sempre falo para os meus alunos que é pouco provável que eu vá fazer alguma coisa no índice aí nas primeiras meia hora de pregão, tá? Pode ser que aconteça de eu fazer algo, galera, mas tem que estar muita rejeição, cara. Tem que ser um trap bem técnico e clássico. Caso contrário, eu espero, né? Para quem vendeu por aqui e não realizou e optou por segurar, o mercado aqui por volta das 10h05 da manhã, da manhã, ó. Opa! Por volta das 10h05 da manhã, o que acontece? Aqui ele já demonstrava sinal de defesa. Ancorou nessa região. Tanto que vocês viram que eu fiz a comprinha e tentei segurar, né, a operação. O pessoal, caraca, tá muito caro, tá sobrecomprado, gap de alto, o movimento o movimento dos comprados tá muito caro, os vendidos podem entrar batendo e salvar o cenário. Galera, vocês concordam comigo que neste ponto aqui, para quem vendeu, foi estopado? Ó, estopado. Neste candlezinho aqui, para quem vendeu, foi estopado. Nesta região aqui, ó. Olha só, rompeu máxima, tá deixando rejeição. É uma falha de topo, é um trap. Vou
vender. Posso vender? Se você vendeu, estopado. Mais uma região de defesa lá em cima. Será que vale a pena realizar uma venda? Se você vendeu, estopado. Então vocês perceberam, galera, que dentro desta região aqui, ó, neste ponto, neste ponto, neste ponto, neste ponto e até mesmo aqui, ó, o mercado arrepiou com os vendidos, tá? O mercado simplesmente arrebentou os vendidos no período da manhã, certo? O que acontece? Mas aí me perguntaram, pô, mas alvo, né? Com o pessoal, o que eu tinha feito? Estão vendo esta regiãozinha aqui, ó? Foi a regiãozinha que eu trabalhei o espelhamento, ó. Pô! E aí o mercado simplesmente cravou esse último alvo aqui em cima. Obviamente que tinha mais, né, galera? Tinha mais, só que, cara, com a amplitude do gap, visto do movimento todo de alta, esticadaço, cara, era preocupante. Era preocupante. Como vocês podem perceber aqui no exemplo, o mercado, ele faz isso e ele faz isso, ó, como se estivesse fazendo o quê? Como se este padrão fosse basicamente uma ampla deriva, tá? Como se este padrão fosse uma ampla deriva. Olha só, eu tenho aqui em cima as rejeições e eu tenho aqui embaixo as defesas, ó, certo? E mais uma rejeição aqui em cima. Não é conversa para boi dormir, tá, galera? É explicando para vocês como o mercado está trabalhando. Porque eu sei que talvez você operando sozinho, ou talvez na sala que você opera, o teu vendedor tenha... o teu vendedor, ó, o teu professor tenha arrepiado na venda aí, nos cenários, né? Tá errado o cara pensar em venda aí em cima, dado o cenário? Não tá, mas ele tem que ter o quê? Momento. Cenário para vender. Para mim pouco importa, eu não utilizo média móvel. Tudo bem. Eu sou do price action, tudo bem, cara. Só que, cara, se você é do price action, você também tem que estar ciente o quê? Que cada venda que você faz, você vende em cima de topo anterior, né? Então você vende sempre na base dos canais, ó. E aí é por isso que você fica preso dos movimentos. Espera, cara. Espera o mercado rejeitar. Você fala, putz, eu não vou ainda. Vou deixar rejeitar bem. Ó, quer ver uma coisa? Vou apagar aqui, tá? Quer ver uma coisa, pessoal? Olha só. O mercado aqui rejeitou. Teve defesa. Só que dessa vez ele flexionou aqui embaixo, ó. Dessa vez ele flexionou aqui embaixo. Aqui ele já demonstrou para você que poderia dar uma segurada. Tanto que eu postei lá no grupo, né, do pessoal do meu Telegram, né, que eu deixo do grupo seleto, que eu tinha pegado ali, eu vendi por aqui, ó, tinha pegado 400 pontos, cara. Eu tenho o print, tá? Eu tenho o print dessa operação aí. Não cheguei a postar nada, mas cheguei a pegar 400 pontos essa vendinha, cara. Né? Do movimento. Né? 1000 na alta, 400 na baixa. 980 na alta, né? Mas, aí eu pergunto para vocês, o mercado voltou tudo? O mercado teve força para reverter? Não teve, galera. O fluxo estava muito comprado. Defenderam bem, o movimento estava forte, cara. Não é porque tá esticado, não adianta o mercado tá esticado que você achar que o mercado vai bombar, cara. Olha os 60 minutos, cara. Totalmente alinhado, defendendo. Difícil, cara. Difícil apostar em reversão assim. Né? É difícil. Dólar, pessoal. O dólar, o cenário é o mesmo, né? Mas deu uma defesa. O dólar deu uma defesa numa região que eu até... Galera, eu fui perceber essa região, pra mim era a de baixo, tá? Já a gente vai entender melhor. Mas o primeiro ponto que chamava a atenção do dólar no pregão de hoje, que eu quero que vocês entendam, é...
essas ondas de movimento baixista, tá? Opa, olha como é que tava. O dólar tava bem sobrevendido e ainda tá, né? No movimento de baixa. E o que acontece, pessoal? Só que, tá bem sobrevendido, ele vai estourar para cima? Pode ser que vai estourar para cima, mas pode ser que isso não aconteça no começo do pregão. Tanto que a abertura do mercado, ela já se dá com o mercado, ó, com o ativo rompendo a região de briga, tá? Regiãozinha que foi o encerramento de ontem. E nos primeiros 2 candles, galera, ele já deixa um rangezinho. No terceiro, ancorado pela 9, pau. E aí? Cenário vendedor, né? Mas estou com medo porque está sobrevendido. Beleza, a gente pegou a venda. A gente pegou a operação de venda aqui, né, nessa região. Aqui a gente tem também na sequência, ó, ignição. Isso que eu estou falando pelo M5, tá, galera? Você poderia utilizar o 2 para acabar filtrando. Ignição, né? E aí, se eu voltar aqui, ó, você teria, levando em consideração do gap até aqui embaixo, o mercado entregando um movimento medido. 3 ondas, né? 3 ondas aí, ó. Ok? Certo? Estão vendo essa marcação em preto, galera? É essa região aqui, ó. Era uma região que tem gap. Eu vou colocar no 60, tá? É uma região que tem gap. É uma região que tem um fundo aqui. Eu acabei deixando passar, cara. Dei mole nessa região. Teve um rapaz da sala que pegou. Ó. Estão vendo? Fronteira de gap, região com defesa ali. Eu apostei nessa, ó. Achei que ele ia vir dessa daqui. Mas ó que coisa linda, ó. Ainda pode vir amanhã, ó. Certo? E beleza, vamos voltar lá no intraday. E aqui no intraday, conforme o mercado já deixa esse sinal aqui, ó. Vou até colocar em verde, tá? Você já tem que ficar esperto, né, cara? Ó, os caras estão defendendo, né? Bate na 20, troca a polaridade, entra a pressão de venda e aí, pô, pronto. Aqui já está dizendo para você, saia do teu trade. Saia do teu trade porque os compradores podem defender na região. Só que, cara, se você pegou compra nesse pivôzinho, eu não peguei, tá? Beleza, pessoal. Porque depois ficou extremamente confuso de operar comprado no dólar, tá? Porque como foi um ambiente de reversão e ele procurando um processo de recuperação, ficou confuso de pegar a compra aqui, tá? Ou era aqui embaixo, depois era assistir o movimento. Ficou extremamente confuso. Olha lá, deixou uma estrelinha aqui no... Estrelinha não, né? Deixou um dojizinho aqui no de indecisão aqui no gráfico diário para chamar comprado, né? Vamos ver se vai chamar comprado amanhã ou se perde a mínima e vai testar o 21, né? O 621 ali. Tudo é possível, beleza? Vamos só aqui colocar no cenário do Nasdaq. E o Zatec, galera. E o Zatec, ó, engraçado, né? O Nasdaq, se vocês perceberem, o cenário de abertura de gap ontem dele até o movimento durante toda a madrugada e toda a alta aqui durante o período da manhã foi bem semelhante ao índice, né? A gente pegou aqui uma... Opa! Oh, meu Deus. A gente pegou aqui uma comprinha no Nasdaq. Esse movimento aqui, ó. Estão vendo? Às 10h20 deu para dar uma antecipada depois que ele fez esse processo corretivo. Ó, ele deixou uma igniçãozinha, fez processo corretivo, deu para dar uma antecipada. Mas eu não gostei muito do que aconteceu aqui, tá, galera? Foi uma pancadaria, sombras para todo lado, ficou assim um bom tempo, teve PMI, nada resolveu, né? Aí eles vão tentar romper máxima do dia e veio um movimento de falha, né? Aí veio a falha do rompimento da máxima, o famoso trap, né? O famoso trap. Ah, tá muito agressivo para vender lá em cima, amor, não quero vender. Olha só a ignição que ele vai deixar no meio do caminho. Já tá abaixo das médias móveis, ó. Certo? E não teve nada, galera. Tá caindo agora, tá? Já tá caindo de novo, mas não teve absolutamente nada de interessante, não. Se eu jogar lá nos 60 minutos, ó. Eu até fiquei procurando. Pô, mas por que ele rejeitou naquela máxima? É o Nasdaq. O Nasdaq é assim. Agora tá armando pivô. E já tá perdendo regiões de defesa lá, ó. Né?
Tá rompendo regiõezinha de defesa, significa o quê? Que pode corrigir mais. Que toda esta movimentação de alta pode ser que venha retrações aí, né? E tem fronteira de gap, tá? Eu acho que pode corrigir mais. Vamos ver o que vai acontecer durante toda a madrugada, tá? O ouro, galera, assim como ontem, o ouro também entregou aí. Durante a madrugada já tinha entregado um movimento bom. O ouro normalmente vocês estão cansados de ver eu falar que o ouro é um dos melhores ativos que tem no mundo para se operar, né? Dado o respeito que ele tem com a análise técnica, né? Então, ó, aqui a gente tem uma correção extremamente complexa, né? Olha que movimento, galera. Olha que movimento, pessoal. Olha essa onda impulsiva. Cara, não sei porque que ele faz isso. Essa correção, outra onda impulsiva, outro movimento corretivo e uma nova onda impulsiva. Esta nova onda impulsiva, você tem gatilhos de operação pelo caminho, galera. Ou seja, é um rompimento que foi extremamente técnico e um rompimento que foi dado aí para quem operou o ouro, tá? Movimento extremamente técnico, galera. Certo? Extremamente técnico e bonito de se ver. Cara, o Bitcoin, o que eu tinha feito? Aqui está o diário, certo? Eu tinha traçado esse pivô de alta. Tá vendo o pivô de alta aqui? O meu FIBO, ó. FIBO de 50%, pivôzinho de alta. Já posso apagar esse FIBO aqui. Eu não sei o que acontece com esse mouse, cara. Ó, pivôzinho de alta. O primeiro alvo ele buscou. No intraday, hoje, na parte da tarde foi feio, tá? Mas de madrugada ele até pagou, certo? Que ele rompeu o primeiro alvo de FIBA e acabou pagando, ó. Na parte da madrugada o Bitcoin, tá? E aí, meu amigo, aí é pancadaria, né? Pancadaria seguindo o NASA, que não fez absolutamente nada, mas ainda tem alvo para cima, tá, galera? Vamos ver se vai respeitar essa projeção aí do macro, né? Se respeitar, será uma boa. Firmeza? Então é isso, pessoal. Só lembrando aí que as inscrições para a turma MTE, Mentoria Trader Exponencial, vão até sexta-feira, provavelmente às 20 horas, tá? E aí eu encerro, galera. E aí não adianta ficarem pedindo vaga para entrar em sala, porque aprendeu a mentoria, aprendeu a estratégia, aprendeu o método, já pode entrar na sala daí. Firmeza? Forte abraço a todos, que todos com Deus e até a próxima.